Salve, salve floresteiros e floresteiras de todo o Brasil! Me chamo Marjorie Elisa, graduanda de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 2 Vizinhos. E eu, a Débora, também graduanda em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o nosso primeiro podcast florestal, que tem como propósito trazer um pouquinho do universo florestal para o seu dia a dia. Aqui iremos abordar conteúdos de primeira mão que te deixarão antenado em tudo que está acontecendo nas diferentes áreas e modalidades da engenharia florestal. Só que antes de iniciarmos, não poderíamos deixar de ressaltar aqui que a principal idealizadora desse projeto, a qual foi responsável por dar o start inicial nessa ideia tão inovadora, foi a nossa querida e tão amada professora Patrícia Fernandes. Além disso, o Grupo PET Engenharia Florestal e o Grupo Cognites também serão grandes parceiros que estarão conosco no decorrer desta jornada. Então deixamos aqui o nosso muito obrigada a esses dois representantes por aceitarem esse desafio e estarem nos acompanhando na construção dessa proposta que deixará nossos dias mais informados. Então, sem mais delongas, para os floresteiros de plantão, preparem sua bebida favorita, coloque os pés na cadeira, abram bem os ouvidos que ao decorrer destes encontros iremos trazer muitas notícias, pesquisas, iniciativas, mercado de trabalho e principalmente aquela vaga de estágio ou emprego tão almejada por você. No encontro de hoje falaremos sobre os mitos e verdades da cultura do eucalipto. Contaremos para vocês quais são os fatores que estão envolvidos nesse processo e algumas de suas aplicações no dia a dia. Então, para os floresteiros de plantão, que façam as suas apostas, que logo estaremos desvendando esta grande incógnita. E ainda hoje contaremos também com um convidado ilustre que é engenheiro florestal e foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele compartilhará conosco como foi esse processo de seleção e os seus métodos para alcançar esta vaga. Além disso, compartilharemos também uma notícia cultural quentinha que acabou de sair do forno. Então fiquem com a gente até o final. Bom, então vamos logo, para o ponto-chave dessa conversa. Afinal, Débora, de uma vez por todas, o eucalipto, ele realmente seca o solo? Definitivamente não. Já foi comprovado cientificamente que o eucalipto retém menos água que as matas nativas, as quais possuem copas maiores. Por isso, o eucalipto permite que a água chegue ao solo mais rapidamente por ter menos folhagem, que também diminui a evaporação para a atmosfera. Possui uma capacidade de absorver mais água na época das chuvas e menos na época da seca. Suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, portanto não chegam aos lençóis freáticos e consomem bem menos água que uma plantação de cana-de-açúcar, de café, de soja, de arroz, até da carne de frango e da carne bovina. Esse mito, na verdade, surgiu ali em primórdios da década de 30 e 40 do século passado. Sua disseminação ocorreu devido à falta de experiência dos primeiros plantadores de eucalipto no Brasil. Muito boa essa colocação, Débora, visto que há muitos trabalhos já publicados na literatura referente a esse assunto. Então é sempre bom se mantermos informados, principalmente quando for pertinente, até mesmo para estarmos desmistificando este mito, seja para os nossos avós, tios, pais. Bom, agora em relação aos desertos verdes, formados a partir de reflorestamentos. Qual a sua opinião? Então, Marjorie, esse tema é bem polêmico, porém falso. Gostaria que você, ouvinte, imaginasse uma propriedade rural bem típica, com rios, nascentes, áreas de preservação permanente, reservas legais e áreas de efetiva produção. Conseguiu montar esse belo mosaico, certo? Agora, pensa as áreas de produção dessa propriedade reflorestada com eucalipto. São os corredores ecológicos da propriedade, ou seja, é pelos reflorestamentos que a fauna silvestre consegue se deslocar para as áreas de preservação. Se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o assunto, entre no site da empresa Klabin e Aracruz. Lá você encontra estudos que comprovam o fato. Nossa, isso realmente faz muito sentido. Os subbosques presentes nos reflorestamentos podem até criar um habitat natural para a fauna, oferecer condições de abrigo, de alimentação e até mesmo de reprodução. Bom, então vamos agora, para o momento mais esperado pelo nosso público, que é a conversa com o ilustre convidado Eliel Cordeiro. Ele é engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e foi aprovado no concurso da Polícia Civil para atuar como perito ambiental no estado do Espírito Santo. Então, boa tarde, Eliel, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Boa tarde, Marjorie, boa tarde aí a todos que estão nos acompanhando. É muita alegria, muita gratidão estar participando com vocês aí nesse podcast. Então, para começar essa conversa, essa entrevista entre nós, Eliel, você poderia estar contando um pouquinho aí pro pessoal de casa, como que surgiu essa ideia, esse desejo de você estar seguindo carreira pública para concurso? Ela iniciou ali logo na graduação ou depois de formado que você decidiu segui-la? Então, Marjorie, o interesse em seguir a carreira pública, ele surge em mim lá pelo 5º período da graduação.
graduação. No início eu ficava meio dividido, né, entre setor público ou então setor privado, mas de acordo que eu comecei a cursar disciplinas mais específicas, eu comecei a me interessar mais por aquelas que me possibilitariam seguir a carreira pública. Posteriormente, quando eu vou fazer meu estágio obrigatório, faço ele no órgão público aqui do estado, né, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF. Eu sou supervisionado por um excelente servidor e a gente conversava muito sobre carreira pública, né, sobre concursos, e ele me direcionou bastante e me motivou a seguir aí o setor privado, o setor público. Então, foi dessa forma, o interesse surge na graduação, as disciplinas que me possibilitariam seguir, que eu tinha mais afinidade. Posteriormente, quando eu faço meu estágio, eu de fato confirmo que é a carreira pública que de fato eu quero seguir. Muito bacana, né, a sua colocação. Realmente para nós floresteiros, o estágio ele é um verdadeiro divisor de águas, né, e tenho certeza que ele é um elemento que reflete positivamente em muitas das nossas decisões futuras. Bom, agora em relação ao seu planejamento, quando que você realmente começou a estudar e quais eram os seus métodos de estudos? O edital ele abriu no dia 28 de dezembro de 2018 e a prova estava marcada para o dia 24 de março. Então, tempo hábil em torno de 3 meses de estudo. Eu tinha acabado de voltar para casa de meus pais, né? Tinha terminado minha graduação. E eu vejo que abre esse concurso aí para a Polícia Civil e para a área de Engenharia Florestal, Agronomia e Engenharia Ambiental. Eram 2 vagas. Eu me senti motivado então a estudar para esse concurso, né? Sabia que a concorrência ia ser alta, já tinha bastante tempo que não tinha concurso para a área e é uma área muito desejada, né? Então eu me direciono para estudar. Eu vejo que isso é uma oportunidade de ouro. Acabo de formar e saio um concurso na minha área, né? Oportunidade de Deus para eu exercer minha graduação aí dentro do estado, né, numa força policial. Quando eu olho a prova, eu percebo que eu não tenho contato nem afinidade aí com as disciplinas de direito. Então eu percebi a necessidade de adquirir um curso preparatório, porque eu não tinha tempo hábil para pegar todos os livros aí de direito, todas as doutrinas e lê-las, né? Então eu preciso de um curso voltado para a banca, né, que vai me direcionar para aquela banca e vai me direcionar para a prova da Polícia Civil. Então eu comprei um curso preparatório, né, que foi muito útil, e eu estudava da seguinte forma: eu me dedicava exclusivamente a estudar, né? Então era janeiro, todo mundo na praia e eu em casa estudando. Como é que eu fazia? Eu acordava de manhã, 7 horas da manhã, tomava café até 7h30, a partir daí começava a estudar. Então eu começava pelas disciplinas que eu tinha mais afinidade, né? Porque você está acabando de acordar, você precisa de algo que te motive a continuar ali ativo. Então eu pegava aquelas disciplinas interessantes, que eu gostava, direito processual, que é algo bem visível, né? Então é algo de processos mesmo, então eu gostava. Começava a estudar por aí. Estudava até meio-dia, dava uma pausa pro almoço, depois voltava a estudava até as 8 horas da noite, então já estava bem cansado, dava uma pausa maior, pausa pro jantar, e voltava e começava a revisar, né, o que eu tinha estudado, e aproveitava esse tempo também para rever algo das disciplinas específicas, né, da nossa graduação. Então o que eu fiz? Eu abri, né, como eu não tinha tempo para me dedicar estudando as disciplinas, né, específicas, que eram 50 questões à prova, eu tive de desenhar tudo e colar na parede do meu quarto. Então, depois de terminar de assistir as videoaulas do curso que eu comprei e ler os PDF, a partir das 8 horas da noite eu ia no quarto, né? 8, 9, 10, 11 horas da noite eu ia no meu quarto e ficava nas paredes revisando aí as disciplinas específicas da graduação. Deu para notar, né, Eliel, que realmente foi muito esforço investido nesse processo, né? Que você traçou um objetivo e tentou alcançar ele da melhor forma possível. E tenho certeza que a recompensa tá aí, né? A aprovação no concurso. Agora falando um pouquinho, né, em relação às etapas do processo seletivo, né? A prova, ela consiste apenas em questões objetivas ou tem discursivas também? Comenta um pouquinho aí para nós. A prova da Polícia Civil, ela consistia em 100 questões objetivas, né? 50 dessas questões eram específicas das nossas áreas, né? Ou seja, questões voltadas à engenharia florestal, engenharia agronômica e engenharia ambiental. As demais questões eram voltadas à língua portuguesa e direito. 15 questões de língua portuguesa e as demais questões de direito administrativo, direito penal, processual penal e
o estatuto aí interno da Polícia Civil do Estado. Você citou aí, né, alguma das etapas do processo seletivo e a gente vê que o teste de aptidão física, ele é uma das etapas mais temidas, né, pelos candidatos. Na sua opinião, ele foi o mais difícil? Realmente, Marjorie, o teste de aptidão física é muito temido. Carreiras policiais, né, sempre vão ter o teste de aptidão física, né, vão ser dotados de várias fases e uma dessas fases será o teste de aptidão física. Para a Polícia Civil, esse teste ele não costuma ser tão puxado. O nosso teste, por exemplo, ele consistiu em correr 2 km e 200 metros em 12 minutos. Isso tem diferença de sexo masculino e sexo feminino. Para o sexo masculino eram 2 km e 200 metros em 12 minutos, 25 abdominais remador em 1 minuto e 15 flexão de braço. Essa flexão normal, a mão na largura do ombro. E durante o teste físico tinha vários avaliadores, eles avaliavam se estavam fazendo o movimento correto, no teste da flexão e no teste do abdominal. E na corrida, correu numa pista de corrida mesmo, em torno num estádio, né? Então tinha as marcações e a gente tinha de correr os 2 km e 200 aí em 12 minutos. O teste foi bem tranquilo, mas para algumas carreiras esse teste costuma ser um pouco mais pegado. Então, uma dica importante, né, para o pessoal aí de casa que queira seguir essa profissão futuramente é que mantenha uma rotina de exercícios físicos em dia, né, para se sair bem. Bom, você sabe dizer aí pra gente mais ou menos quantos inscritos teve? Eu disse anteriormente, eram 2 vagas, né? Porém eles chamam, né, um número maior de pessoas, já tendo em vista que pessoas podem reprovar nas etapas seguintes da prova escrita. Então, o número de vagas eram 2, mas eles chamavam 10. E o número total de pessoas inscritas era de 740 pessoas, ou seja, aí para as 2 vagas de aprovados, dá uma concorrência de 370 pessoas por vaga. Certamente, Eliel, se a gente for quantificar esses dados, né, como você comentou, dá um número muito elevado, né, de candidatos por vaga. Então é muito importante tá se preparando, né, para alcançar essa vaga tão almejada. Agora, entrando num assunto mais específico, né, mais a fundo, você poderia falar para nós aí a questão das áreas, né, de atuação de um perito ambiental? O que certamente você vai estar fazendo, né? Sobre a área de atuação, eu ainda tenho algumas dúvidas, Marjorie. Tem um Instagram bem legal, né, que é CSI Espírito Santo, que os peritos, né, aqui do estado, eles compartilham a vida, o dia a dia deles, que é bem legal, né? Fica aí sugestão pra galera seguir. E nesse Instagram eles já postaram alguns casos, né, de perícia ambiental e como é a atuação ali do perito, né? Dá pra gente visualizar por ali. E geralmente é crime ambiental, né? Então, por exemplo, uma queimada, e aí a gente é denominado pelo juiz para fazer um levantamento, né, para analisar e estudar esse caso, identificar a causa, identificar a área, identificar qual é o dano ambiental que ele tem causado. Pode trabalhar também em conjunto com outros peritos, com o objetivo de formar aí uma equipe multidisciplinar, com o fim de trazer justiça de uma forma mais exata possível. Bom, Eliel, agora, né, pra gente finalizar essa conversa, né, que a gente teve, que de fato foi maravilhosa, o que você tem a dizer, né? Qual que é a dica que você poderia dar para os futuros profissionais que queiram seguir essa área? Para quem deseja aí seguir a área, né, policial ou outra área pública, já é interessante manter uma rotina de estudos, já ter uma ideia das provas anteriores, né, e buscando essas provas e estudando por elas, tendo contato aí com as disciplinas que são comumente cobradas nessas áreas, né, se a área policial, então já ter aí um direcionamento para estudar as áreas de direitos penais, direito processual penal, para quando abrir o edital já estar um passo à frente. E se manter antenado aí também nos concursos, né, que estão sendo anunciados, porque quando abrir esse concurso já está encaminhado nos estudos. E a carreira pública é muito interessante, né? Tem um fator muito importante que é a questão da estabilidade. É claro que a estabilidade muitas vezes é confundida no Brasil como motivo para não produzir, mas se de fato a gente está numa área que a gente gosta, o que mais a gente vai querer é produzir, é trabalhar em prol da sociedade, né? E a carreira policial é muito importante para mim, né? Eu sempre quis carreira policial desde novinho, né? E depois que eu fiz a minha graduação,
poder executar minha graduação dentro da carreira policial é muito importante para mim. Então, para quem gosta aí da carreira policial, é muito legal, é uma carreira de prestígio e são todos esses fatores aí que pesam muito para seguir aí a carreira pública, a carreira policial e ajudar a sociedade, acrescentar aí a nossa comunidade de alguma forma. Essa é a minha dica e os estudos, sempre manter o foco e uma hora vai. Bom, então só me resta agradecer, né, Eliel, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos nós, né, essa conversa. Adoramos e esperamos ter você em breve conosco novamente. Se alguém ficou com alguma dúvida e quer entrar em contato com o Eliel, pode estar fazendo esse primeiro contato através do e-mail, que é eliel.cs@hotmail.com. E para fechar esse programa com chave de ouro, hoje nós trazemos uma notícia cultural de primeira mão, né, que é uma das mais novas conquistas para o nosso campus da UTFPR de Dois Vizinhos, que é a criação de um Museu da Agricultura. Isso mesmo, né? Nos últimos tempos, um grupo formado por vários professores trabalham arduamente para a criação deste museu. Ele ainda está em processo de formação, né, e está sendo coordenado pelo professor Sidemar. O museu será o primeiro do gênero no Brasil e possibilitará reforçar o vínculo e a identidade do campus com as ciências agrárias. O acervo terá foco na história da mecanização agrícola e, para isso, abrigará peças como máquinas, equipamentos e demais instrumentos de trabalho que contribuam para resgatar esta história. Então, além do museu propriamente dito, serão constituídos núcleos museológicos tanto nas escolas, nas comunidades e até mesmo com os agricultores que possuam acervo ou construções de interesse histórico, como por exemplo os moinhos coloniais, né? Então eles serão pequenos museus que estarão ligados ao Museu Regional da Agricultura. Então, pessoal, quem tiver interesse em doar peças para o museu ou os núcleos museológicos, poderá procurar a escola que irá recolher essas peças por meio de campanhas e gincanas. As peças serão identificadas com o nome dos doadores. E esse foi mais um podcast Florestal, que hoje abordou como assunto o eucalipto, sobre os seus mitos e verdades. E ainda com um convidado incrível contando um pouquinho para nós sobre seu universo de concursos. E claro, sem contar com essa notícia cultural enriquecedora. Na próxima semana teremos muitas novidades. Então fiquem ligados, seguros e até lá!